cuidados básicos com ele, sabe? Ele era o último dos últimos. Eu sabia disso, a gente sabia disso. E a gente tenta entender que o hospital tá lotado e tem prioridades, mas da mesma forma machuca porque era um direito dele. E a gente sabe como que saúde mental é vista aí, né, no mundo de hoje. É uma cidade muito pequena, então N motivos que me fazem entender o porquê fizeram e agiram com ele de tal forma, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que estar sempre se atualizando, enfim. Eu cantei pra ele, ele tava se beliscando, se machucando e tudo mais. Esse amigo chegou, ele se acalmou. Falei, tio, tô indo embora. Se você tiver sede, grita. Porque eu sabia que ele era o último dos últimos. Grita, e o quarto dele era muito no fundo. Então grita e pede pra te darem água, porque você tá contido, tá? Você vai gritar? Vou. Se você precisar, você vai fazer? Vou. Pode fazer cocô, pode fazer xixi na fralda, a gente limpa amanhã de manhã, não tem problema. Tá bom. Eu chegava todo dia, a boca dele tava com um negócio assim, que tava muito seca. Pra uma pessoa que bebia 3, 4, 5 litros de água por dia, você imagina você beber 2 copinhos. A boca tava muito seca. Então todo dia que eu chegava eu limpava a boca, limpava o suor dele, mesmo ele tendo ou não tomado banho, lá não tava muito quente, mesmo com ventilador, e a boca dele sempre muito seca, isso me incomodava muito. E aí eu peguei e no domingo cheguei, limpei, dei bastante água pra ele e falei dessa questão da água. E aí na segunda-feira eu levantei cedo, 7 horas da manhã, fiz o café, coloquei na mesa, porque a gente tentava tomar todo mundo café junto, quando dava. Coloquei o café na mesa e tinha um pão na parte de baixo do pão, o pão tava todo mofado. E eu não vi, comi o pão, fiquei muito mal, aí fui tomar boldo, essas coisas. E como eu tava ruim do estômago, minha tia falou, ó, deita um pouquinho, eu vou ali no CRAS resolver as coisas que tem que resolver, e tal horário a gente vai, porque é a hora do café dele. E aí a gente vai pra dar o café pra ele. E aí eu falei, então tá bom, você me acorda. E nisso que eu deitei assim, uns meia hora, não sei, não tenho ideia. A minha outra tia que mora na parte da frente ali do quintal, veio chorando, alguma coisa aconteceu com o Alessandro, estão dizendo que ligaram, que alguém em surto morreu e aí eu, como assim? Por que você tá falando? Lógico que não é ele, não tem por que ser ele, por que ele vai morrer, do que ele vai morrer? Aí a minha tia que estava no CRAS, ligaram do hospital, falaram o nome dele, essa pessoa falou alto e ela ouviu. E aí ali na hora lá o desespero e tudo mais, contaram pra ela já pegou o carro ali, o CRAS é do lado de casa, na esquina de casa. Meu tio pegou ela, já levou ela lá sem contar pra ninguém, só contou pra essa minha tia Lourdes que veio me falar. E a gente ficou ali aguardando uma ligação, alguma coisa. Eu fiquei muito brava, muito com a minha tia por ela ter ido sozinha, porque tudo a gente fazia juntas. E ela chegou lá, ele realmente tinha falecido. O corpo dele ainda estava quente, ela viu, né, o irmão ficou mal, eles medicaram ela lá na hora. E aí meu tio me liga falando que infelizmente era ele mesmo, ele tinha falecido, né? E aí começa a gente, do que ele faleceu, o que aconteceu, por quê, né? Qual que é a explicação? E o meu tio e a minha tia que estava lá, o médico conversou com eles, mas eles não conseguem, assim, explicar pra gente, porque eu acho que eu tenho muito isso, apaga da minha memória as coisas. Então, no nervosismo, na tristeza, na raiva, no momento ali, eu não sei, a confusão é tanta que eles estavam desnorteados. E a explicação foi que ele engasgou. Foi como se fosse um engasgo. E no domingo ele falava pra mim assim, que iam vir pegar ele. Aí eu sou médium. Aí ele fazia os movimentos, ouvia as vozes dele. Quando eu tava dando pão pra ele fazia assim pra mim. Aí ele olhava do lado, falava, agora posso continuar comendo. Comia. Então, assim, ele realmente tava em surto, né, fora da realidade. Mas eu não vejo, assim, motivo pra ele ter morrido. Porque ele não tinha nada além da esquizofrenia, que é uma doença mental. E era ele. Eu fui pra porta da rua, junto com essa minha tia, os vizinhos perceberam, acolheram a gente. E a gente pensava muito na minha avó, né? O meu tio tinha 48 anos, a gente pensava muito na minha avó, que tinha acabado de perder o marido, e aí em
A gente enterrou meu avô na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Na outra segunda, o filho tinha falecido, né? Então, aí era o momento mais difícil contar pra ela. Nós todos nos reunimos ali, né, na sala da casa da minha tia, que ela mora na casa da frente. A casa dos meus avós é no fundo. E todo mundo ali muito triste, se acolhendo. Como que a gente vai falar isso pra minha avó? Por ser uma cidade pequena, meus tios conhecem os médicos, e o médico que estava atendendo era um médico que trata dela. Então ele sugeriu, o CRA sugeriu, ela tem um coágulo no coração, ela tem algumas questões assim, né, de doenças. E sugeriram levar ela para o hospital, passar com esse médico para contar lá na hora, porque com certeza ela iria passar mal e lá eles poderiam fazer alguma coisa ali né, de emergência. E já tava todo mundo preparado, o hospital, ela fez a ficha da triagem, o hospital tava lotado. Foi toda uma coisa, a gente ficou mais ou menos 1 hora ali aguardando, eu com óculos de sol porque eu tinha chorado muito e ela não podia perceber. E mesmo assim ela não entendendo por que ela tava indo passar em consulta, eu tive que inventar várias coisas porque ela teve febre uma noite anterior. E chegou na sala do médico, assim, basicamente o médico falou de um jeito que não ficou muito claro pra ela, né? Foi falando que a vida tinha dado um tropeço nela, na família, que foi a perda do meu avô, e ela já começou a chorar. E que a vida tinha dado mais um tropeço. E perguntou pra ela, você tem um filho internado com esquizofrenia? Ela, tenho. E aí ela falou, então a vida hoje te deu mais um tropeço, e ficou calado. Tinha ele, uma médica, eu acho que interna, meu tio, eu e a minha avó na sala. E aí ela olhou pra mim, eu tava sentada, ajoelhada ali do lado dela na cadeira, ela olhou assim pra mim, eu nunca esqueço, eu acho que eu nunca vou esquecer esse olhar dela. E ela olhou pra mim e me perguntou, Ana, o que tá acontecendo? Como assim? Como assim? E ninguém falava nada, ninguém dizia nada, o médico não falava, meu tio não falava. E aí eu tive que dar notícia pra minha avó, né, que o filho dela tinha falecido. E aí, né, veio toda aquela parte, né, uma mãe perdeu um filho. Eu não sou mãe, mas eu me ponho no lugar e eu imagino que seja uma dor indescritível, assim, não tem como explicar, é uma coisa única, assim. E ela chorava muito, e eles já estavam ali com a cadeira de roda preparados pra pegar ela, colocaram ela numa outra salinha. E todo mundo que tava lá fora aguardando pra ser atendido viu, né, entendeu a situação, e todo mundo ficou assim, eu via pessoas chorando, e ela gritava, meu filho que saiu de mim, eu não me importo, eu quero meu filho doente, eu quero meu filho esquizofrênico, eu não ligo pro que ele tem, eu só quero meu filho comigo. E aí levaram ela pra um quartinho, uma sala, né, acolheram ela, deram a medicação pra ela se acalmar. E eu fiquei ali com ela, né, cuidando dela, abraçando ela, mas eu também tava sem força já pra acolher ela, porque já tinha acontecido a morte do meu avô, perder meu tio, assim, eu não conseguia explicar, ela me perguntava o que tinha acontecido, eu não sabia dizer. Simplesmente falaram que ele teve, na hora do banho, ele teve um surto e teve uma parada. Eles colocaram na certidão de óbito hipoxemia e mais alguma coisa e parada cardíaca. Só que, eu não sei assim em termos, mas ele engasgou. Mas com o quê? Ninguém falou, a gente não sabe. Então, eu não sabia como é que eu ia falar isso pra ela, eu também não sabia dizer isso pra ela. E foi muito difícil essa hora, uma prima chegou, a gente foi, levou ela pra casa, e aquele momento de todo mundo se encontrar e entender tudo isso mais uma vez. E ela entrava no quarto dele e cheirava a roupa dele, o travesseiro dele, a coberta, tudo tava no mesmo lugar, como se eles tivessem só ido na rua e voltado. E aí mais uma vez, né, tudo de novo, né, mais um velório, mais um enterro. De tudo isso pra mim hoje, o que me incomoda ainda, eu acho que eu tô vivendo aquelas... A gente sabe que tem as fases, né, do luto, e eu acho que eu sinto às vezes que eu tô na negação, né,
na raiva também, porque a morte dele não faz sentido, não tem explicação. E no meu coração eu tenho certeza que foi negligência. Porque eu estava lá, eu via como ele era tratado, mas não tem mais o que fazer. Ele já se foi, né? E acho que mexer nisso vai doer muito mais. Então eu ainda fico com muita raiva, porque eu sinto que eu precisava ter feito mais, mas eu também não sabia mais o que fazer, a não ser aquilo, cuidar dele. E ao mesmo tempo a gente tava vendo clínica pra ele ficar, sabe? Uma clínica boa de reabilitação. Então eu fico sentindo que uma pessoa que sofreu desde os 15 anos de idade com essa doença, e quando a gente tá ali vendo formas de proporcionar, de certa forma, a qualidade de vida pra ele, porque a pessoa com esquizofrenia, ela consegue viver bem, acontece tudo isso, né? Então isso pra mim ainda não faz muito sentido. E ao mesmo tempo eu fico o tempo inteiro pensando na dor da minha avó, né? Porque eu contei, eu lembro do olhar dela, do que ela dizia. E é isso. Eu consegui, eu acho que, chorar pouquíssimas vezes desde que aconteceu. Voltei pra minha casa, cheguei ontem aqui no Paraná, em Foz. Meu marido foi me buscar porque eu realmente caí depois da morte do meu tio. Eu não tive forças pra arrumar a minha mala, não tive forças pra nada. Eu não sei como eu aguentei viajar. Cheguei na minha cidade, saíram algumas manchas pelo meu corpo no dia seguinte. E a gente suspeitava de dengue, porque lá tava tendo surto, e tá tendo surto em vários lugares, né, até na minha cidade. E aí, o exame de dengue deu negativo, deram as medicações, as manchas foram sumindo, mas desde então eu ainda sinto algumas dores. A gente suspeita que talvez seja um falso negativo, mas agora eu tô em casa. Meu marido me buscou, ele saiu daqui do Paraná, ele perdeu 2 semanas de aula, mas ele sabia que eu precisava dele. E ele foi, me buscou, nós ficamos uns dias na casa dos nossos pais. Nesses dias eu me isolei, chorei, dormi, mais dormi do que tudo. Não queria ver ninguém, nem tinha porquê também. Cuidei da minha mãe, que também estava muito mal, ficou com suspeita de pneumonia e enfim. É isso. Eu ainda não sei explicar, mas a sensação de perder pessoas é horrorosa, assim, sabe? Eu falei pro meu marido que eu sinto que um pedacinho de mim foi embora, assim, nunca mais vai ser a mesma coisa. Eu sei que a vida vai seguir, a gente tem que seguir, né? Mas é isso, eu sinto que uma parte de mim morreu, assim. Aquela partezinha ali não vai juntar com tudo pra ser feliz, sabe? Vai sempre ter um vazio ali, apesar de conseguir seguir. E é isso, eu ainda sinto um pouco de raiva de não ter feito mais pelo meu tio. O meu avô, a gente, como eu disse, já esperava, né? A gente já esperava que isso que ele iria falecer, porque todo dia tinha um boletim médico, então a gente tava vendo que ele tava regredindo, né? E foram 3 meses nessa luta. E o meu tio não. Meu tio simplesmente foi pro hospital em surto esquizofrênico e faleceu. Faleceu, a gente não teve explicações. Policiais desdenharam de mim. Tudo muito inexplicável, algumas coisas. Mas eu acho que agora também não tem mais o que eu fazer. Eu tentei fazer o que eu podia, e agora eu tô tentando seguir minha vida. Voltar pra casa ontem, quando eu entrei no quarto, me deixou bem triste. Ainda eu tô um pouco triste, porque quando eu cheguei aqui que eu entendi que acabou. Acabou. Porque querendo ou não, lá eu tava com a minha família.
apesar da dor, tinha pessoas do meu lado, assim, na minha família, né? E agora, quando eu entrei aqui, eu lembrei de tudo, de toda a correria que eu fiz pra conseguir um voo no meio, né, na loucura, e pegar um avião e aí, uma semana depois, meu tio faleceu. Então, assim, me fez lembrar de tudo isso. E me fazer lembrar de tudo isso me fez realmente cair em si. Que eles morreram. Que eles morreram e acabou. A vida continua pra gente. E eu sou uma pessoa que sinto de forma diferente. Eu tava repreendendo os meus sentimentos porque as pessoas estavam incomodadas, porque elas queriam me ver bem, porque a Luísa tá sempre sorrindo e não sei o que. E lá em São Paulo, minha sogra me passou com um psiquiatra, e a psiquiatra falou: não tem o que fazer, tem que viver o luto. E o luto cada um vive do seu jeito. Então, eu ainda tô nesse processo. Não tava doendo tanto, tava mais saudade já, mas voltar pra casa voltou a doer um pouco mais. Mas eu sei que também logo vai virar saudade. Eu queria poder dizer palavras bonitas sobre essa questão, principalmente do meu tio, da doença, né, que ele tinha. Mas eu também não consigo, não tô pronta pra isso e não vou fazer nada escrito aqui e ler, porque não é isso que eu quero. Eu acho que ainda não tô pronta pra isso. Eu só acho que doenças mentais importam e a gente precisa, de alguma forma, aprender mais sobre elas, aprender a lidar com as pessoas. E todos nós temos os nossos direitos, né, como pessoa. E essas pessoas doentes também. Então, uma pessoa com esquizofrenia pode sim viver uma vida melhor, com qualidade, né? Não tem que ser como foi com meu tio. Meu tio foi muito negligenciado desde muito novo. E agora também é algo que não tem por que eu falar, né? Tem a ver com a história dele. E eu acho que é importante a gente estudar, a gente pesquisar e a gente fazer o possível. Então, se você tem alguém que passa por isso, uma depressão, uma esquizofrenia, uma bipolaridade, qualquer outra coisa, saiba que essa pessoa sendo tratada, assistida, né, medicada da forma correta, ela pode sim ter uma vida boa, ter uma qualidade de vida. E se você tem essa pessoa do seu lado, ou se você tem, né, alguma doença mental, saiba que dói, mas depois vai ficar tudo bem. Você só precisa se esforçar para ter ajuda, aceitar ajuda, né? Se cuidar e você vai conseguir viver bem. Então, lute pelas pessoas que estão ao lado de vocês. Faça o que você pode fazer. Dê o seu melhor. E é isso, gente.